Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Boa noite. Espero que estejam me ouvindo. Estão sim. Ok. Então, já que estão me ouvindo, nós vamos falar hoje dentro da perspectiva de direitos humanos. Nós vamos falar hoje sobre o direito de liberdade. Nós já falamos sobre direito à vida, falamos sobre dignidade humana e vamos falar hoje sobre o direito à liberdade. Também vamos fazer uma reflexão em moldes tais que nos possibilitem a compreensão da liberdade, não sendo tomada da lei como sendo o sujeito a nos esclarecer sobre esse fenômeno. Nós estamos sendo preparados para compreender a lei como objeto, o objeto a ser interpretados por nós, os sujeitos do direito. Se nós somos os sujeitos do direito, cabe a nós fazermos a interpretação da lei como objeto. Significa que em dado momento é possível que a lei nos faça ou tente nos fazer de objetos, e ela se posiciona como o sujeito do direito. E, para deixar bem claro, meus caros, isso quase sempre acontece. Quase sempre a lei se posiciona como o sujeito do direito e nos coloca na posição de objeto. E quando ela faz isso, a própria expressão direito à liberdade se torna viciosa, comprometida. Portanto, no estudo dos direitos humanos, não esperem, nesse curso, nenhuma subserviência à lei. Na medida em que vamos tentar, ao longo do curso, sermos sujeitos da sua interpretação. E nós vamos entender que, para interpretar a lei, nós temos diversos mecanismos à disposição. Essa é a questão. Então, eu preparei uma discussão com vocês aqui, e, como sempre, peço a vocês a devida atenção, reflexão, um posicionamento de sujeito, tentando compreender, e depois a gente faz um pequeno debate, a gente conversa. Ok? Então, vamos lá. Tentar mostrar para vocês aqui. Muito bem. Estão vendo essa gravura? Pessoal? Ô, Calixto, para mim tá negrito, tá tudo preto. Para mim também não. Para mim tá ok. Agora sim. Conseguiram ver aí? A Ok. aluna que reclamou está conseguindo ver a gravura? Pessoal? Agora tá aparecendo para mim, sim.
Ótimo. Não está Então, aparecendo, sem conexão. vocês estão vendo aí uma gravura de um artista holandês chamado Escher. E essa gravura ela é debatida em alguns encontros de ciências humanas e é perguntado às pessoas o que elas tendem a ver. É claro que muitos já percebem morcegos negros, né? E outros percebem também anjos brancos. Aqui estão. Ô, Deixa eu Calixto, só receber mais. Pois não? tem aluno querendo entrar na aula, pediu para te Tá. aceitar. Deixa eu... Deixa eu receber, então, aqui. Espero que todos tenham entrado, e se chegar mais aluno aí eu não estiver vendo, podem me interromper. Então, eu estou mostrando aqui uma gravura. Vamos discutir hoje direito à liberdade. E eu estou começando a aula com a gravura de um artista holandês chamado Escher, e que nós temos, num primeiro momento, a visão de morcegos negros, nós também temos a visão de anjos brancos. Dependendo da pessoa, ela identifica imediatamente os anjos brancos ou os morcegos negros. Depende. E tem gente que vê os dois de imediato. Ora, meus caros, eu estou começando a aula com essa gravura porque nós devemos sempre estar atentos aos mecanismos que nós temos para interpretar a realidade. Se nós estamos interpretando a realidade por conta própria, ou se existem mecanismos que nos levam a interpretá-la. Vamos lá. Para falarmos de liberdade, direito à liberdade, uma questão importante envolve o livre-arbítrio e o determinismo. Então, para discutirmos a questão da liberdade, e a questão do determinismo e o livre-arbítrio, nós temos que termos também esta capacidade. O que nós vamos identificar? Como a gente está preparado para identificar as coisas? Quando achamos que usamos do livre-arbítrio, entendemos que nós mesmos é que identificamos isso aqui.
algo em nós, o nosso córtex pré-frontal, o nosso sistema límbico, que regula as nossas relações sociais dentro do cérebro, reuniu elementos tais e que me fez enxergar aqui a minha própria interpretação. Por outro lado, em se tratando do determinismo, nada é livre. Nada é livre. As coisas ocorrem e acontecem dentro de uma linha determinada do destino e dela nós não podemos fugir. Portanto, não há como falar de uma liberdade sem essa questão do livre-arbítrio e do determinismo. Foi feita uma pesquisa no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, e eu vou passar essa pesquisa para vocês. Pessoal, estão me ouvindo? Ok. Sim. Sim. Foi feita uma pesquisa lá em que 2 grupos foram separados e um grupo foi debater livre-arbítrio. Teve acesso ao livre-arbítrio, teve acesso a essa possibilidade do ser humano de decidir por sua única responsabilidade, seu próprio destino e as consequências da sua escolha. Então, um grupo ficou vinculado a debater o livre-arbítrio. O outro grupo foi levado a debater o determinismo, que as coisas funcionam não por nosso livre-arbítrio, mas as coisas estão vinculadas a vontades superiores, e essas forças superiores que interferem no nosso comportamento. Podemos chamar essas forças superiores de Deus, enfim. Mas nós não somos livres. Nós temos o nosso destino e a esse destino nós estamos presos, vinculados. Isso chama-se determinismo. O nosso futuro já está determinado. Por outro lado, nós vamos escolher o nosso futuro, é o livre-arbítrio. Então, esses 2 grupos, depois de estudarem cada um o livre-arbítrio e o determinismo, eles foram colocados para fazer uma prova. E o orientador da prova disse, as questões estão aí, mas tem um controle aí na mesa de vocês, que se vocês tiverem acesso a ele, vocês encontrarão a resposta. Mas não o façam. Evitem fazê-lo, para que a prova tenha o resultado desejado. Pois bem, separados os grupos, e é claro que tudo com acompanhamento, e cada acionamento do tal botão lá era controlado, constatou-se que aqueles alunos que buscaram o determinismo e que o destino já estava selado, determinado, traçado para eles, eles foram os alunos que mais colaram. Eles foram os alunos que mais colaram, aqueles que acharam que o destino já está selado, que o destino já está determinado. Aqueles alunos que estudaram mais sobre o livre-arbítrio colaram menos.
Teve gente que colou? Teve, mas o número foi bem menor. O que a pesquisa concluiu? Que a questão não é necessariamente a existência ou não do livre-arbítrio. Parece que o importante no livre-arbítrio é a ideia dele. Essa ideia do livre-arbítrio, o pensamento de que somos livres para escolher as nossas condutas. Isso faz surgir em nós uma questão de responsabilidade maior. Portanto, a ideia do livre-arbítrio faz surgir em nós uma limitação. Reflitam sobre isso. Tanto mais livres se possa, eventualmente, colocar o indivíduo, tanto mais vai surgir nele a possibilidade da sua autorresponsabilização. Isso é importante para estudar a ideia de liberdade, na medida em que, tanto mais livre, mais sujeitos ao nosso próprio controle. Tanto mais livres, estamos, portanto, nós mesmos vinculados àquilo que nós vamos escolher. Então, esse é o ponto de partida da nossa reflexão sobre direito à liberdade. Então, feita essa observação, vejamos como nós vamos abordar o direito à liberdade dentro desta problemática e chegar a uma conclusão tal qual fizemos na aula passada. Isso aqui é um esboço que eu fiz para estudar o direito de liberdade com vocês. Isso aqui é uma sequência muito famosa. Eu parei em 55, mas ela segue infinitamente. É a famosa sequência de Fibonacci. Fibonacci. Essa pessoa aqui. Fibonacci. O filho de Bonatti. Começa com o grande 1. Depois ele se projeta. Na medida em que ele se projeta, os demais números serão a soma dos dois outros. Então, vejam que 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21, e assim vai. Essa é a sequência. Essa sequência, ela envolve um conceito de liberdade que eu vou tentar explicar para vocês. Eu vou tentar explicar, e por isso eu peço a compreensão dos senhores, e depois vocês vão perguntar, evidentemente, porque dentro da ideia de liberdade, dentro daquilo que eu acho que sou livre, mas na realidade eu tenho responsabilidades, o meu pensamento, quando estou em 2, deve envolver 3, como se eu fosse em 3. O meu pensamento, quando estou em 3, deve envolver 5,
eu pensar em 5. Quando estamos em 5, o nosso pensamento deve envolver 8, para que aquela sensação de liberdade, que vai se projetar para longe, ela volta e me contém. Então, deixa eu explicar isso melhor. Esse é Fibonacci, na realidade o nome dele é Leonardo Pisano Borgolo, italiano, 1170. Fibonacci é um apelido. Eu falei, é o filho de Bonatti. Ele é que teria dado início a essa sequência numérica, e daí o nome pessoal, eu gostaria que tentassem ser um pouco mais pontuais, porque eu começo a aula pontualmente, né? Senão fica quebrando a aula, certo? Tentem ser um pouco mais pontuais, por favor. Bom, eu estava falando de Fibonacci e da sua sequência. Na realidade, a sequência dele é anterior, mas eu já falei com vocês aqui que o Ocidente gosta de se apropriar do conhecimento do Oriente. Mas antes de Fibonacci, havia o Acharya em Chandra. Ele nasceu em 1088 e morreu em 1173, uns 60 anos antes de Fibonacci, indiano. Ele começou com essa sequência. E como Fibonacci teve acesso a ela, foi porque ele era, o pai dele, vejam aqui, viajava muito para o Oriente Médio. Então, ele, de alguma forma, esse conhecimento acabou chegando até ele. Mas, de qualquer forma, não é isso que interessa. Eu quero que nós possamos entender a sequência. Vou repeti-la. Então, a sequência, vejam, repetindo, ela começa no grande 1, que se projeta 1, aí depois 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 3, e assim por diante. Essa é a sequência, essa é a proporção do pensar humano em termos de liberdade que eu vou debater com vocês. Significa, então, que, nesse contexto, vejam aqui, aqui está o 1 mais 1, que é o ponto zero, que também é infinito, e que pode ser o marco da nossa ação. E aqui tem o mais 1, daqui o mais 1, o mais 2, 3. Ok? 3 mais 5, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 13, 34. 34 mais 21, 55. Então, isso, veja, vai formando uma espiral aqui. Aqui está. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. E vai. Isso é que é o viver em liberdade. Enquanto nós, conosco, enquanto mais 1. Quando estamos em 2, meus caros, a nossa referência é 3.
duas pessoas não podem se alinhar a esse número. Há sempre um relacionamento, há sempre uma reserva que vai demarcar a liberdade. Então, quando eu olho o outro e penso, ainda que 2, eu penso como 3, há um fator de contenção em relação a mim e de expansão em relação ao outro. Isso vai se projetando, vai ampliando. Tá aqui a sequência de novo, mais um, mesma coisa, certo? E essa sequência, ela se projeta em muitas coisas na natureza. A forma como os galhos crescem, né? Começa com o primeiro, depois ele parte para 2, 1 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 3 mais 5, 8. Então, a própria árvore ela vai crescendo também nesta sequência. E tem uma sequência que envolve caracóis, enfim. Aqui está a espiral novamente, que é muito famosa. Mas ela se projeta, então, no sentimento de liberdade. Nós, em si, não podemos pensar como 5, porque quando pensamos em 8, isso causa em nós uma limitação. É aquela limitação que eu falei da responsabilidade. Quando estamos em 8, devemos pensar como 13. Havia aquela limitação. Mas se eu não souber enquanto estamos, aí é que vem o número da racionalidade, o número que nós temos que carregar. Esse número que a gente carrega, quando nós fazemos essa divisão, quando eu vou dividindo, por exemplo, quando eu penso que estamos em 5, pensamos em 8. Quando estamos em 3, pensamos em 5. Então, quando eu divido o 5 por 3, quando eu divido o 8 por 5, quando eu divido o 13 por 8, nós precisamos carregar um número de referência. Esse número de referência, ele é simbólico para me ajudar a enxergar as coisas. Então, eu sempre enxergo as coisas com uma reserva. Mesmo que eu enxergue só esses morcegos negros, com uma reserva. Porque essa reserva, ainda que eu não tenha capacidade de enxergar o anjo, eu estou dentro de uma reserva da minha liberdade. Esse número, ele é um número muito famoso, é um número 1,618. Guardem esse número, 1,618. E o que isso tem a ver? Eu sei que todo mundo ainda pode estar meio confuso, e a minha explicação não acabou ainda. Então, depois que nós... Enquanto eu estou aqui, alguém quer fazer alguma pergunta ou podemos prosseguir? Meio que está no começo ainda, eu imagino que tenho muitas dúvidas, mas podemos prosseguir? Sim, podemos. Ô, doutor, Ana Cristina pediu para te avisar que está passando mal, não vai poder comparecer à reunião, tá bom? Tá bom, ok, sem problema. Então, esse aqui é um experimento de
1971. É o experimento da prisão de Stanford. Tem esse filme, viu? Tem esse filme. E nesse filme, eles reproduziram a experiência desse professor aqui, Philip Zimbardo. Foi em 1971 essa experiência, feita com alunos nesta universidade. Separaram uma parte da universidade, separaram os alunos voluntários, vocês podem assistir isso no filme, já podem ir procurando. E nesse filme, alguns alunos foram selecionados para serem os presos. E outros foram selecionados para serem os guardas. Uma experiência que foi feita para durar 15 dias. Não chegou à metade. Quando tiverem tempo, assistam esse filme aqui. Os alunos que vestiram os presos da época e os alunos escolhidos como policiais também se vestiram como os policiais da época. Sempre eles, os policiais, com óculos, para dar o distanciamento, para impessoalizar a figura, e esses aqui. O que ocorreu, meus caros? Que a espiral, essa espiral, ela vai, quando a liberdade ela vai sendo suprimida, essa espiral ela vai voltando, e aquela pressão de 1,6 que eu falei com vocês, ao invés de ir expandindo, ela vem retornando e pressiona o indivíduo até que o indivíduo fique recolhido ao ponto inicial. Porque a liberdade de tudo é uma sensação que a espiral está sempre em movimento e crescendo. Então, o indivíduo ele está dentro de uma espiral, por isso que dentro dessa espiral, se ele está em 3, ele sempre pensa em 5, guarda para ele esse número de proporção para as coisas. O número de proporção para as coisas é sempre 1,618, 034, se quiserem. É a grande proporção para as coisas. Quando quiserem fazer um quadrado, quando quiserem tomar uma atitude, levem esse número. Quando quiserem fazer um projeto, a reserva é sempre 1,6. A base poderia repetir o número, por favor? A base maior, ela é 1,618034, maior do que a decisão. Essa é a proporção. Então, dentro desse retângulo aqui, por exemplo, essa reta, ela é 1,618 maior que esta reta. Da mesma forma, esta reta é maior 1,618 que esta reta. E ainda, esta reta é maior 1,6 do que esta. Então, essa é a proporção. Isso na proporção que a gente tem que ter das coisas.
nunca pensa do somatório. Carlitos, só um minuto, por favor. É só o meu Para computador viver, que todo mundo está com problema na conexão? para agir e atuar. Ah, mas travou tudo. Pois não. Melhor você reiniciar, porque travou tudo, entendeu? Tá travando muito. Travou as máquinas. Como está a situação aí? Pessoal, estão me ouvindo? Agora sim. Onde vocês perderam? Se alguém quer uma sequência importante, se vocês se perderam, me avisem, por favor. A proporção que você estava falando anterior é essa daí. Tá. Então, nós estamos falando de liberdade. Nós estamos falando de liberdade. E dentro da liberdade, eu dizia sobre o livre-arbítrio. Falei o experimento do livre-arbítrio. Falei que as pessoas que acreditam no livre-arbítrio têm uma tendência a se regularem mais em relação às coisas. E para explicar isso, eu estou usando um número muito famoso e estou me baseando na sequência de Fibonacci. Já falei quem é. Então, quando nós estamos em 2, o nosso pensamento tem que estar ligado a 3. Tudo que a gente faz tem que manter uma reserva expandida para pensar em 3, porque quando eu me sinto em 3, um pensamento em 3, da mesma forma que há uma expansão das minhas condutas, a sensação de vigilância também é maior. Quando nós estamos em 5, o nosso pensamento tem que ter, dentro da proporção, uma ideia de 8. Porque da mesma forma que há uma expansão do pensamento, esse pensamento retorna dentro dos limites daquilo que a gente pode fazer. Sempre que a gente está em 5 e sempre pensa em 5, a possibilidade de dar algum conflito é grande. Mas quando a gente expande o pensamento para 8, a possibilidade de vigilância e de responsabilidade aumenta. Quando estamos em 8, em 13, isso nos leva a uma espiral, nos leva ao infinito. Mas, então, como eu vou saber com quantos que eu estou? É isso que eu estou falando. A gente guarda sempre em nós um número da proporção. Qual proporção? Quando a gente acha que estamos nesse limite e nesta capacidade de decidir, na realidade a gente limita. Eu acho que estou em 13, eu limito, porque essa reta aqui, que é o somatório das duas, essa aqui é 1,6
um 8 maior que essa. Qualquer que seja essa medida, por exemplo, se for 3 centímetros, eu multiplico por 1,6, um 8, que vou achar essa. Então, quando eu começo com 3, aí eu multiplico 3 por 1,6, um 8, e eu vou achar a minha proporção ideal. Quando nós estamos imaginem 9, aí você multiplica 9 por 1,618, vocês vão achar a proporção ideal. É sempre assim. 1,618 é a proporção ideal. É uma proporção ideal que eu projeto, mando para frente, e é a proporção que me vigia, que me cobra. Então, às vezes eu me posiciono aqui e projeto. E também vou me cercear, vou me limitar dentro dessa espiral. Quando há uma ação de perda de liberdade, o que vai acontecendo é que essa espiral, ela vem se vem perdendo a sensação de que está dentro de uma espiral, projetando-se em relação, a espiral ela vem voltando, ela vem te tomando, quando vê você está comprimido e suprimido ao 1. Por isso que a gente não trabalha com 1. Sempre que a gente chega no 1, há uma depressão, há um lugar ou não lugar da fuga. A gente sempre trabalha agindo com uma proporção maior, sempre pensa numa proporção de 1,618. Ah, por que esse número? Ele está em todos os lugares. Depois vocês vão pesquisar a frequência de Fibonacci. Então aqui está o experimento, vocês podem assistir esse filme e vão ver como que a espiral, sendo, quando ela retorna na perda da liberdade, ela chega a um limite tal que o indivíduo dentro do 1 não tem mais escapatória. Não existe escapatória dentro do 1. Esse aqui é um outro experimento que também tem filme. Aquele é o experimento do professor Zimbardo, que gerou livro, que chamado o livro O Efeito Lúcifer. E esse aqui também é um outro filme, que também foi com base no outro experimento de um cientista chamado Scott Milgram. Esse é de 1961. Como era esse experimento? Esse aqui é o cientista e esse aqui é o voluntário, em tese, que ia responder as perguntas. Voluntário em tese, porque não. E esse cientista, que é o examinador, e esse voluntário, eles já sabiam. Esse voluntário aqui, ele deveria, para quando o examinador fizesse uma pergunta, ele deveria dar choque no candidato. O examinador mandava. Então, eles separados por uma sala, o examinador fazia uma pergunta. O sujeito acertava. Próxima pergunta. Faz uma pergunta, ele errava. O examinador mandava o candidato dar um choque. E cada erro do candidato, o choque ia aumentando. Só que, conforme o examinador e o candidato sabiam, tudo é planejado, essa máquina é falsa. É falsa, ela não dava choque. Mas esse indivíduo, combinado, ele dava gritos. Ele fingia que estava sentindo muito choque. E muitos obedeciam essa ordem sem questionar. Quando
quando a pessoa faz isso, quando alguém obedece uma ordem sem questionar... Ô, Calixto, Pois não. o pessoal que caiu está pedindo para você sentar na aula. O Helder e Ramon. Tá. Então, como seguramente nós estamos com um problema de internet, é provavelmente o tempo, eu vou repetir que eu acho isso muito importante. O que eu quero dizer? Que nesse experimento aqui, a espiral volta e coloca todos dentro do marco 1, sem capacidade de projetar-se. A espiral volta e a pessoa vai perdendo a liberdade, a espiral volta, o indivíduo fica aqui. Ele não mais faz parte de uma espiral que se projeta para demonstrar a liberdade, porque a liberdade começa no 1, e ela só é sentida no coletivo. Então, ela vai se projetando dentro dessa progressão. Não é? 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 8, 13. Então, ela vai, e sempre numa proporção entre 1 e 8, do maior para o menor, na proporção de 1,618. Por que do maior? Para que o menor se lembre que quando ele projeta para o maior, ele tem sempre uma margem. Então, quando eu faço uma reunião em 5, eu penso em 8, quando eu penso em 8, eu divido 8 por 5, aí eu tenho uma margem de projeção das minhas condutas que aumenta a minha responsabilidade. A minha responsabilidade não é 1, ela é 1,6. Ela não é 1 porque eu estou pensando em 5 mais. Eu estou pensando em 8, então a minha responsabilidade aumenta. E isso segue a espiral infinita. Quando as pessoas têm a liberdade suprimida, a espiral vem retornando e ela fica clausurada no 1, sem margem nenhuma. E aí vem aquelas sensações claustrofóbicas que eu já falei para vocês. Esse é o filme. E aqui também, quando o indivíduo ele recebe ordens sem questionar, quando ele lê a lei sem questionar, ele fica dentro do 1. Quando ele pensa no 1, sem aquela margem de olhar para mais e manter a reserva de 1,618, ele não tem noção do que pode fazer. Então, veja que, ainda que a máquina fosse de brincadeira, a conduta dele foi de causar choque no outro, atendendo à ordem do examinador. Esse experimento, inclusive, foi usado para explicar por que algumas pessoas torturam as outras seguindo ordens. Porque essas pessoas saem da espiral, não guardam a projeção para cima, não pensam. Então, aqui é 3, tinha que pensar para 5, não pensa. Então, 3 em 3, ele pensa como 1, e o 1 não tem margem reflexiva e acata o que está sendo mandado. Deixa eu só receber mais uma. Ô, Calixto. Pois não. Aqui só, esse é o cientista e a máquina. É uma máquina falsa. Ela não dava choque, coisa nenhuma. Certo? Mas, deixa eu só concluir, que aí eu abro para pergunta. Quando a gente
está em 1. Está em 1. Nós somos 1. Mas sempre pensamos para mais, eu projeto o 1, aqui estaria o 1, e aqui nessa margem estaria 1,618. Quando eu estou em 1, mas sempre projeto uma margem para frente, essa margem é o livre-arbítrio, a margem. Daí, dentro do livre-arbítrio, o 1 projetado no 1,6, o 1 seríamos nós enquanto entes. E 1,6, 18034, seria o nosso ser. Aí, quando a gente dobra essa nossa linha de existência dentro do tecido social, eu dobro, eu vejo que o livre-arbítrio dobrado então eu tenho o livre-arbítrio dobrado na minha margem de segurança. É isso aqui que é a minha liberdade. Então, a minha liberdade só existe quando eu projeto uma margem para frente, que seria partindo do meu ente. O ente é um substantivo. Ele se projeta no ser, que é o adjetivo. Aí eu dobro esse tecido, faço essa dobra. Isso aqui que é a minha liberdade. Então, ela está dentro do livre-arbítrio, ela está entre o livre-arbítrio e a margem de segurança que revela a minha responsabilidade. Isso, meus caros, é o funcionamento do universo. Então, o universo funciona assim. O próprio universo estabelece limites à sua própria liberdade. Até o universo tem limites à liberdade dele. E aí nós encontramos tais buracos. Portanto, nós não podemos pensar que somos livres, porque pensar que estamos livres, nós estamos dentro do 1. Dentro do 1. Aí eu separei Sartre, que falou a famosa frase existencialista: nossa existência no livre-arbítrio, dobrada, o ser e o ente dobrados, dando um limite de liberdade. Aí Sartre fala que o homem está condenado a ser livre. O homem está condenado a ser livre. É o que o livre-arbítrio nos impõe, que eu falei no começo da aula. Porque o homem não criou a si mesmo. E ainda assim é livre, pois tão logo é atirado ao mundo, torna-se responsável pelo que faz. E aí eu retorno, a pirâmide, a espiral volta. Aqui está a espiral da responsabilidade. Eu vou voltando, é só uma metáfora, ok? Vou voltando, a espiral, chego naquilo que eu falei. Para qualquer coisa, se eu vou enxergar isso, se eu vou tomar essa decisão, eu tenho que guardar uma proporção para esta. Se eu for tomar essa decisão, eu tenho que guardar uma proporção para esta. Porque dentro de nós é assim. Pronto. Abro espaço para perguntas.
Alice, boa noite. Pois não? Deixa eu só receber os colegas aqui. Vai lá. Vai lá, meu. Mas pode ir falando, estou escutando. Ah, tá, beleza. Então, essa espiral deixa a gente numa... como se a gente fosse manipulado pelos outros, sem ter a capacidade de uma liberdade única e verdadeira. Na realidade, não. É exatamente a noção de que eu tenho que projetar na medida em que a gente tem consciência da liberdade, tenho consciência do livre-arbítrio. Aí, se eu estou em 2, eu penso como 3. Se eu estou com 3, eu penso como 5, para guardar aquela margem. A possibilidade de manipulação cai na mesma proporção de 1,618. A capacidade de manipulação trabalha com o grande 1. Então, esse é o chamado, meus caros. É aqui que está o tão falado aqui. Individualismo moderno. Todo mundo pensa em 1. E não tem coisa mais fácil do que manipular alguém dentro do... Como manipular alguém em 1 que pensa para 2? Alguém que está em 2 pensa para 3. Quem está em 3 pensa para 5. É muito mais difícil. É aqui que vai se projetando a ideia de coletividade. A coletividade é uma grande espiral de liberdades pensadas numa proporção sempre infinita, não do 1, mas do 1,6, que eu sempre guardo como reserva para manter o meu espaço. Para manter o meu espaço, que é esse aqui. O espaço, nós temos o espaço que vai o livre-arbítrio, aqui ele está dobrado. Então, o livre-arbítrio, ele tem o ser e o ente. O ente é o 1, e o ser é 1,618. O ente é um substantivo. Somos entes. E na nossa existência, nos transformamos em ser. E o ser, como é um adjetivo infinito, trabalha com 1,618. De tal sorte que a gente, ao projetar o meu ser com o meu ente, aqui está o meu limite. É um limite que eu sempre tenho. Quem está no 1 não tem esse limite, ele está achatado. Se alguém quiser fazer mais pergunta, fique à vontade. Ainda tenho algumas coisinhas para explicar um pouco mais. Calixto. Pois não? Boa noite, Helder. Bom? Tem um dito popular que fala que a minha liberdade termina onde começa a do meu próximo. Seria mais ou menos essa linha de raciocínio? Eu tenho Seria. O meu livre-arbítrio ele está limitado até o meu próximo. Eu posso estipulá-lo, a minha liberdade, alcançar a minha liberdade de forma que eu não agrida o meu semelhante, é isso? Mas aí, exatamente, dentro de um raciocínio bem simples, seria isso. Mas aí eu tenho que pensar para ele. Eu sempre tenho que pensar nele, o tempo todo. O tempo todo. Eu acho que você sintetizou bem dentro de um pensamento, claro, com base no senso comum, que ao fundo e ao final traz uma sabedoria, mas, em linhas gerais, seria isso. E eu estive analisando, meus caros,
Os ingleses adotam a milha, os americanos. A milha ela quase traz essa proporção de 1,618. 1 quilômetro, a gente acha que é 1 quilômetro, mas tem que pensar sempre numa milha. Se a gente é 1 quilômetro, mas pensa como milha, que é 1,6, às vezes até a viagem, eventuais acidentes, podem ser mais bem avaliados. É a mesma, quase que dá a mesma proporção de 1 quilômetro para milha, que é 1,6. Então, esse número, meus caros, é claro que não vai ter tempo aqui para isso, né? Não temos tempo, assim, mas esse número, assim, ele é estudado, revirado, na forma como ele produz a proporção que se deve ter das coisas. E funciona, inclusive, em proporções de construções, na Grécia Antiga, na música, nos relacionamentos. Guardem sempre uma proporção. Nunca pensem, nunca trabalhem dentro da dimensão do eu, preso no 1. É sempre 1,6, porque aí eu não penso de 3, eu penso em 5. Eu não penso em 5, eu penso em 8. Aí eu vou ter exata noção do que é liberdade. Se eu tenho uma noção disto, do 1,6, eu penso, até mesmo na hora de pôr um som alto na tua casa. Então, traduzindo em números, e que, por mais estranho que pareça, mas por que o senhor falou desse jeito para falar de liberdade? Não era mais fácil falar igual o Helder? Sim, meus caros, se nós não fizermos um exercício de reflexão das coisas, nós não nos preparamos para as outras coisas. Esse é o pensamento que eu quero dividir com vocês quando falo de direitos humanos. Direitos humanos é uma escola de pensamento. Direitos humanos é uma infinita espiral na base de 1,6 que nós temos que trilhar para ir avançando. A vida é uma espiral que a gente vai avançando. Mas eu tenho que ter consciência dessa espiral e da minha participação nela. Estão entendendo? Isso aqui é eu planejando a aula de hoje. Ok? Fiz até umas contas aqui, mas eu não vou entrar. Podem perguntar. Professor, Pois não. eu vendo essa espiral, eu perdi boa parte da aula, então, assim, o que me veio à cabeça em primeiro momento foi quando a gente falou... Como é a parte, essa é a parte das perguntas, você não precisa ficar constrangido, é a hora da pergunta. Então, pergunte o que bem entender, vai lá. Ok. O que me veio à cabeça no primeiro momento que eu vi essa imagem, que está aí, foi o Homem da Caverna, os Prisioneiros da Caverna. No centro da espiral 1, o que saiu. Se ele pensou nos outros, ele voltou e buscou mais um. Até todos ganhar a liberdade. Não sei se tem algum sentido. Me veio o primeiro momento, foi isso. Meu caro, veja bem, já que você falou em sentido. Aqui está o sentido. Você dá o sentido. Entendeu? Você enxerga. É isso que vocês devem. Quem falou? Quem me dera eu falar e vocês devem. Não. Acho que nós devemos tentar, nós mesmos, dar sentido para as coisas. E não deixar que o sentido que nós damos para as coisas seja interpretado por outros. Nós temos uma responsabilidade com o sentido que damos para as coisas. E é nosso.
Não é ninguém que vai dar sentido às coisas para nós. Nos tirar da espiral e dividir o mundo num quadrado, em que de um lado do quadrado estão os bonzinhos, que são eles, e do outro lado os malzinhos, os quais nós vamos ter que perseguir. Faz o menor sentido. Certo? Então a tua interpretação está correta. Claro que está correta. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Alô? Comigo não. Bom, eu queria também fazer uma pequena observação. Eu quero observar aquela observação importante. Pessoa que começa estudando, é Machandra. Quem leva a fama? Fibonacci, sempre. Né? O Ocidente faz isso direto. Há um caso que foi citado por uma neuropesquisadora, uma neurocientista, esqueci o nome dela, que é o seguinte: o sujeito era um pai de família normal, né, bem ajustado. De repente, ele se torna um pedófilo. De repente, ele se torna um pedófilo, começa a aliciar a criança, começa a ter recaída para a criança. E, claro que processado, foi determinado a ele que inicialmente passasse por um programa de reajuste mental, uma terapia. Esse tratamento não surtiu efeito nenhum. Aliás, ele até recusou, não teve. Daí, foi feito uma... Pois não? O doutor Hugo está tentando entrar porque a internet dele tinha caído? Não, já recebi, acho que ele já entrou aí. Bom, obrigada. Tá. Esse pessoal que está entrando atrasado, por causa desse negócio de internet, não se sintam envergonhados para perguntarem. Se tiver perdido alguma coisa aí, pergunta, porque esse é o espaço que eu deixei para as perguntas. Então, continuando a minha fala. Então, esse sujeito com tendências para a pedofilia recusa o tratamento, não se dá, mas depois ele é submetido a uma ressonância e nesta ressonância, no cérebro, é encontrado um tumor na região do cérebro, lá no córtex pré-frontal, ligado ao sistema límbico, e que esse tumor foi o responsável pela mudança de comportamento dele. Ele faz uma cirurgia, retira o tumor e ele volta ao comportamento normal. Então, além de tudo, e outro questionamento que se coloca, portanto, no livre-arbítrio, isso envolve uma outra discussão que é o perfeito funcionamento do cérebro, porque é o cérebro em perfeito funcionamento que mobiliza a
mente. Então, a mente está ligada ao funcionamento do cérebro. Cérebro é uma coisa, mente é outra. É o cérebro que fornece as soluções para a mente. Quando a mente vai escolher alguma coisa, é porque cerca de meio segundo antes, o cérebro já tinha escolhido. Então, meus caros, vejam que para viver e exercer a liberdade, nós temos que nos atualizar constantemente nos elementos que nós temos, simbólicos ou não, para o exercício dessa liberdade. A liberdade é importante. Quanto maior a ideia de liberdade, maior a ideia de vigilância se estabelece em nós. Entendeu? Daí, nós podemos fazer uma série de reflexões de um direito que oprime, porque tanto mais ele oprime, então ele acaba surtindo um efeito contrário, porque aquilo que oprime vai também suprimindo a nossa própria capacidade de nós mesmos nos regularmos. E pode parecer estranho, quanto mais opressor, então, tanto mais negativa é a resposta. Por isso que cria um círculo vicioso, porque a opressão ela vai aumentando, a resposta é negativa, aí a violência vai aumentando. Certo? A violência tende a aumentar. E também já é uma outra discussão se essa espiral reversa é o que se quer. Porque não queiram se iludir naquilo que quem realmente governa, eu não estou falando de fantoches, não. Porque quem realmente nos governa não aparece. Quem realmente nos governa e não aparece, sabe perfeitamente disso que eu estou falando. E aí eu finalizo a primeira parte da aula dizendo que, mesmo que seja pela ciência, há que se duvidar dela. Nós temos que ser profundamente críticos da ciência em relação a ela. Porque não pensem vocês que ela é neutra. Não existe ciência neutra. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal? Da minha parte, tranquilo, professor. Mesmo porque vocês já devem ter percebido, eu estou deixando as aulas gravadas. E aí aquelas dificuldades, você revê a aula, vai pensando, anota com mais. Mas o que eu quero é que vocês não se sintam constrangidos, inibidos, presos no na hora de perguntar. A hora da pergunta é a projeção que vocês fazem do 1,6 das coisas. Se não tiverem perguntas, nós vamos fazer um breve intervalo, pode ser? Bora pro recreio. Ok. Então, vamos fazer um intervalo, como a faculdade manda, né? Vamos fazer um intervalo aí de 30 minutos e depois retomamos para prosseguimento da aula. Ok? Ok. Daqui a pouco retomamos. Ok.
Bom, pessoal, vamos retomar, então, a nossa atividade. Estão me ouvindo? Por favor. Pessoal. Ok, Calixto, estamos aqui. Muito bem. Eu mandei para vocês, no grupo, 2 vídeos curtos. Um acho que é de 3 minutos e um é de 1 minuto e meio no máximo. E mandei um texto sobre livre-arbítrio. E, evidentemente, que isso se projeta em liberdades e responsabilidades. Os 2 pequenos vídeos que eu mandei envolvem uma série chamada The Boys. Alguém já ouviu falar dessa série? Pessoal, alguém já ouviu falar? Sim, eu já vi, cara. Eu não. Essa série, meus caros, ela fala de um grupo de super-heróis conhecidos como The Seven, os 7. E esses super-heróis, nessa série, correspondem a um plágio de outros heróis. Então, tem o herói que representa o super-homem, tem o herói que representa a Mulher Maravilha, tem um herói que representa o The Flash, enfim, são cópias dos heróis tradicionais, mas é para mostrar a ação deles, como eles trabalham para uma empresa. E essa série questiona o valor moral do super-herói, se realmente ele é herói. E os The Boys são aqueles encarregados de combatê-los. E ao final, ou no desenrolar, não se sabe quem é quem. Então, o primeiro vídeo, vejam aí, fala do herói principal dos Seven, chamado Capitão Pátria. Capitão Pátria, que é uma cópia do Super-Homem. É como se fosse o Super-Homem. E ele está dentro de um avião, um avião com problemas técnicos, e todos no avião pensam que ele está ali para salvá-los. Mas, na realidade, ele vai derrubar o avião para matar todos. Ele vai fazer com que o avião caia e vai colocar a culpa na queda do avião a atividades terroristas. E, assim fazendo, ele consegue com que a empresa do The Seven ganhe um grande contrato com o governo americano, que envolve milhões de dólares, exatamente para exercer a proteção das pessoas contra os terroristas. Eles criam a situação. É o primeiro vídeo, vocês podem ver aí. O segundo já é mais simples, mas trata-se de um casal de namorados conversando, e em dado momento o namorado segura os braços da namorada, ela está assim, de costas para a rua, e o herói, que seria uma espécie de paródia do The Flash, passa correndo, mas passa tão rápido que arranca a mulher dos braços do namorado. Aliás, ele só fica com os braços dela na mão. The Flash mata. Depois ele para-se um pouco, limpa o sangue, fala: desculpa, eu estou com pressa, e sai.
Então, são duas questões que envolvem liberdade e responsabilidade. Liberdade e responsabilidade. Como nós podemos projetar isso? Essa é a pergunta. O que isso tem a ver, então, na nossa capacidade de ler, de entender, refletir sobre direitos humanos, liberdade, responsabilidade, dignidade? É isso que eu queria. Eu queria que vocês dessem uma lida nesse texto que eu mandei. É um texto curto, deve ser 2 páginas, letras grandes, ou 1 página e meia, curtinho. Lê o texto, veja os 2 vídeos e depois eu vou conversar com vocês. Eu vou querer ouvi-los. O que acham? O que tem a dizer? Livremente, sem... essas 3 primeiras aulas, elas vêm, aquilo que pode ser usado a título de argumento vai ser usado, o que não for usado vem do mesmo jeito, enfim, vocês vão falar livremente, dentro da espiral própria de cada um. Então, se vocês já receberam aí os 2 pequenos vídeos? Sim ou não? Calixto, ainda só um vídeo, né? No nosso WhatsApp. São 2. Um do avião, um da rua, que o herói que parece o The Flash mata a mulher, e o texto. Se vocês estiverem com dificuldade em algum, me avisem. Se quiser, eu mando aí, viu? Calixto, parece que só está disponibilizado para nós aqui o do avião. O texto e o outro vídeo não apareceu, não. Vamos resolver isso aqui agora. Já mandei para o William, se o William puder repassar. Eu mandei lá no grupo do 2º período já. Tá bom. Eu reposto aqui agora, Calixto, obrigado. Tá. Samara, você teve acesso? Samara? Sim, eu acabei de enviar lá no grupo do 2º período. Ótimo. Então, conversem. Eu vou esperar um pouco, não tenham pressa, vou esperar. Podem trocar mensagens. Vamos considerar isso, então, uma pequena atividade, ok? Aí, eu espero aí uns 15 minutos. E depois desses 15 minutos, eu pergunto e gostaria de ouvi-los sobre o herói matando para ganhar um contrato. O outro matando por desdém, correndo. E eu quero saber como isso pode ser projetado no nosso dia a dia, na nossa relação com a ideia do herói. Quem é o herói hoje? Quem faz as vezes do herói? Quem mata? Às vezes por lucro, às vezes por descuido. E se tem responsabilidade, é isso que eu quero discutir com vocês. Ou há uma desproteção em andamento também de propósito. É necessário que as pessoas sejam colocadas em situação de falta de proteção para que elas paguem por proteção.
A situação de proteção não existe. Então, quem quer vender a proteção, vende o perigo. É uma reflexão que eu gostaria de ter com você. Leiam o texto. O texto envolve aquela pesquisa que eu falei, do livre-arbítrio. Como o livre-arbítrio, liberdade, vai se inserir dentro de uma situação, dentro de um contexto, em que os níveis de escolha para agir dentro da sociedade são cada vez mais destituídos de um livre-arbítrio. Ou, como queiram, a ideia do livre-arbítrio cada vez mais se faça presente, se faz presente. Enfim, quero ver como vocês vão discutir isso aí. Gostaria muito de ouvi-los. Ok? Ok,